Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? Esse vídeo é um vídeo que faz parte de uma série de vídeos sobre criadores de conteúdos que estão começando. Então, se você é essa pessoa que quer começar a criar conteúdos, mas não sabe por onde começar, não quer ser enganado, né, nesse começo, nesse início, esses vídeos eles vão te dar uma noção do que é ser criador de conteúdo. Porque se você quer criar conteúdos com a sua verdade, do seu jeito, sem ser enganado, mas também com estratégia, você está no lugar certo, viu? E aqui eu vou te contar nesses vídeos, nessa série de vídeos, o que eu gostaria de ter ouvido, de ter escutado, e tive que aprender na marra e sozinha. Então já pega sua caneta e seu papel, porque as dicas que eu vou te dar com toda certeza vai te poupar tempo, frustração e até mesmo a chance aí de você desistir. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, vamos para o primeiro vídeo? Vem comigo. O tema do vídeo de hoje é começando a criar conteúdo do zero, mesmo com medo, mesmo com vergonha e sem saber ainda muita coisa. A ideia é mostrar para você que qualquer profissional ele pode iniciar criando um conteúdo, né? Ou mesmo que você não seja um profissional, queira, né? Postar entretenimento e tudo mais, você pode fazer isso e ainda construir a sua relevância, a sua autoridade. Eu tenho uma ideia que não é novidade, que a internet ela pode mudar e transformar a vida das pessoas, né? Mas muitas pessoas acham que isso acontece com um estalar de dedos, num passo de mágica. E a gente negligencia e não percebe o que está por trás da criação de conteúdo, do sucesso do criador de conteúdo. Recentemente eu vi um vídeo do MrBeast e ele estava falando no vídeo, era ele de 5 anos atrás, em 2012, nós estamos aí em 2025. Então aí tem tantos anos, né, e o sonho dele era ter 1 milhão de inscritos, ou seja, hoje ele é um dos maiores criadores de conteúdo que tem no YouTube, né, ele tem mais de 400 milhões de seguidores, e ele tem, conteúdos em vários idiomas, a estrutura do cara é pau, é muito grande, né. Então assim, ele se tornou um grande criador de conteúdo e talvez naquela época ele não tivesse ideia de quem ele seria, mas não foi de um passe de mágica, né, foi uma construção. Então assim, você pode começar hoje e perceber o seu sucesso daqui a 5 anos, ou você não vai começar e vai perceber que perdeu tempo daqui a 5 anos. Você escolhe. Quero contar brevemente um relato sobre a minha história com a internet. Eu sempre criei conteúdos na internet, tentei ter um canal de maquiagem, maternidade, já sou cascuda já. E recentemente eu tive essa ideia de criar um perfil profissional, onde eu compartilhasse as minhas ideias e eu pudesse contribuir de uma maneira funcional e eficiente para o desenvolvimento das pessoas, né? De uma maneira simples, com alguns vídeos, né? Poder impactar algumas pessoas e ajudar elas e inspirar elas, né? Nas suas vidas. E isso tem sido muito gratificante para mim. A ideia desse conteúdo, ela veio como uma oportunidade de mostrar para as pessoas também as minhas experiências e inspirar essas pessoas, porque eu não sou uma youtuber muito grande, né, mas eu ainda assim estou aqui, estou criando e falar, do início como é, muitas pessoas não falam, né, você vê muita gente criando conteúdo aí, sobre criar conteúdo, mas essa pessoa, ela tem já bastante seguidores, e aí o que ele fala tem relevância, mas eu quero trazer um ponto sobre ser criador de conteúdo numa perspectiva diferente, numa perspectiva de alguém que está começando, de alguém que está confiante, de alguém que, mesmo querendo desistir, ainda encontra um propósito. E é sobre isso que eu quero falar nessa série. Eu não quero entrar no mérito de faça isso, faça aquilo. A minha perspectiva nesse vídeo é diferente, é de trazer um olhar para o seu propósito em criar conteúdo, porque isso aqui não é fácil, viu, gente? Dito isso, eu quero trazer aqui 5 pontos para começar do zero. O primeiro deles é o posicionamento claro. A ideia de saber o que você vai fazer, saber o seu nicho, saber a proposta que você tem, pode te antecipar a se sentir frustrado, perdido. E uma das coisas que eu falo é justamente conforme você vai criando conteúdo, o próprio YouTube ele te traz, né, outros conteúdos dentro do seu nicho para você gravar. Então, assim, se for fofoca, se for esporte, se for culinária, se for reflexões, seja lá o que for, né? Você tem que ter um posicionamento claro, tem que ser objetivo e realista. O próximo tópico é a plataforma base. Eu acho muito interessante isso, né? Porque eu me encontrei no YouTube. Eu já fazia esse processo criativo em outras plataformas, só que foi no YouTube que eu encontrei o meu lugar, o meu espaço. Eu entendi que meu conteúdo funcionava mais para cá, por se tratar de uma
como se fosse uma aula, né, de aconselhamento, direcionamento, e trazendo para os meus leitores uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre o problema dele, conhecimento. Então, eu precisava de muito mais do que 3 minutos, 5 minutos, né? E as outras plataformas não eram plataformas que estimulavam a criação de conteúdo com mais minutagem, né? As pessoas que estão no Shorts, ou no Instagram, ou no TikTok, eles preferem consumir outro tipo de conteúdo. Entendendo isso, que eu entendi na marra, né, eu pude perceber que o meu conteúdo podia ser num formato diferente, e dentro dessa plataforma, que é o que eu estou fazendo hoje. Tem 5 meses que eu estou criando conteúdo, 6 meses agora, que eu estou criando conteúdo e por diversas vezes eu achei que não ia dar certo, ainda acho, né, porque é um processo lento, demorado, de muita perseverança e consistência, né, porque a gente pensa em desistir o tempo todo. Mas hoje eu tenho a minha plataforma base, que é o YouTube. Então, dentro dessa jornada, você vai ter que descobrir o que funciona para o seu conteúdo. Se for esporte, vai fazer vídeos curtos no Shorts ou no Instagram, você pode reaproveitar, né, o conteúdo, porque é o que hoje as pessoas fazem, né? Às vezes você produz um conteúdo e pode reaproveitá-los em todas as plataformas, diferente do canal. O canal é um vídeo num formato diferente, né? Tem uma pegada diferente. Então, essa é a sua missão, né? Descobrir qual plataforma vai ser mais eficiente para o seu conteúdo, né? Vídeos curtos, vídeos mais longos, vídeos de fofoca. Você quer. Porque aqui no YouTube a gente tem uma aproximação muito maior dos leitores, né? A gente tem mais tempo de fala, então só vem para cá quem realmente quer nos ouvir, quem realmente gosta do nosso trabalho. Então, você vai acabar tendo que descobrir qual é a plataforma mais eficiente para a sua produção de conteúdo. O próximo tópico é o conteúdo simples mais direto. Não adianta você querer falar de um assunto que você não domina, que você não tem propriedade para falar, que você vai ter dificuldade, porque assim, é óbvio que a gente planeja, a gente faz um roteiro, mas a gente, por exemplo, no meu conteúdo eu tenho minimamente a ideia de como funciona, a gente improvisa, né? Porque é mais tempo falando. Então, fale sobre aquilo que você gosta de falar, seja arrumar a casa, organizar, seja fazer talvez a organização da casa, né? Talvez uma organização da lista do mês, da compra do mês, é sobre rotina, é sobre sei lá, culinária, sobre idiomas. Então, assim, é muito necessário que você tenha um conteúdo claro, né, e objetivo. Eu sei que às vezes a gente tem essa ansiedade de ver o nosso canal grande, ver o nosso canal, né, prosperando, conectando as pessoas, trazendo, né, inscritos, eleitores, mas a gente precisa começar de algum lugar, né? E às vezes a gente vai ter que começar do pouco, do pequeno, do simples, para depois a gente ir evoluindo. Então, se concentre primeiro em fazer algo, mesmo que seja um vídeo por mês, 2 vídeos por mês, para você ir pegando o jeito, né? E depois você ir aumentando a sua frequência. Se você não entender que vai ser um processo, você vai se frustrar, você vai se sentir desmotivado, né? E pode ser que você não vá até o final, você fique pelo meio do caminho. Você precisa estar determinado e entendendo o que você está fazendo, né? Porque ninguém começa de 1 milhão de inscritos, as pessoas começam com pouquinho, né? Entender esse movimento, essa jornada vai ser essencial para que você não se frustre, para que você não desista, né? Então, fazer um conteúdo que é mesmo que simples, mas com constância frequentemente. O próximo tópico é um pouco do anterior, que fala sobre aprenda em movimento. Não adianta você querer aprender do nada, né? Como se você já tivesse 100 vídeos no seu canal. Não funciona assim, né? A perfeição, ela exige que você tenha a prática, né? A prática de edição, a prática. Por isso que eu sei que os meus vídeos não têm uma boa edição, não são, né? Eu não tenho essa expertise para edição, mas eu faço uma coisa limpa, uma coisa simples, que é o que eu sei fazer no momento, né? Eu não sou expert em fazer edições, mas eu tenho aprendido, e esse aprendizado ele está sendo com cada vídeo que eu edito, percebendo mais os movimentos, fazendo uma transição, colocando uma legenda, não sei. Então, assim, cada vídeo eu vou aperfeiçoando um pouco mais. Então, é legal a gente ver essa transição do canal e a evolução do canal, né? Diferente de quem já começa um canal com tudo, né? Essa pessoa ela investiu grana nisso. Então, a gente vê pessoas que já começam com bons editores, com toda a equipe de suporte, mas é um investimento que a pessoa faz naquilo ali. Então, assim, se você puder fazer esse investimento, vai fundo. Senão, você vai ter que fazer
passar pelo processo. E é difícil, né? É difícil porque a gente tem que desenvolver a nossa criatividade, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que estudar. Então, se você quer mesmo criar conteúdo, você vai ter que estudar o seu nicho, saber o que está mais em alta, saber o que funciona mais. E isso vai exigir que você dedique tempo, né? Dedique algumas horas para a gravação, para a edição. Então, assim, hoje eu tirei o dia para gravar, mas também é barulho na rua, é obra, é gente batendo, cachorro latindo. Então, assim, agora tá um pouco silêncio aqui, mas toda hora eu tenho que parar o vídeo e isso vai irritando, vai estressando. Mas eu entendo que é um processo. Então, aprenda em movimento, né? Qual é essa ideia? Você não vai aprender a fazer de uma hora para outra, você vai aprender a fazer fazendo. Tá bom? O próximo tópico são as barreiras emocionais, né? E muitas das vezes a gente não se sente encorajado. E eu entendo isso, porque eu passo por isso também. Porém, eu posso dizer por mim que eu tenho um propósito muito, né, consistente. E você? E não é consistente de agora, eu já venho criando conteúdo há um tempo atrás. Eu não conto a época que eu era, né, youtuber, criando conteúdos domésticos, né, de casa, de maquiagem, porque eu fazia muito com amadorismo, né? Mas hoje eu faço com baseado na minha profissão. Então, no ruim, esse material ele serve como um portfólio do meu trabalho. Então, para mim faz todo sentido estar aqui criando, né? Porque demonstra a maneira como eu me comunico, as pessoas elas podem se identificar com o meu trabalho, né? E você? Se você não tiver um objetivo consistente, a primeira dificuldade que você enfrentar, você vai desistir, né? E eu tenho um pensamento comigo que é o seguinte: se eu, daqui a 5 anos, eu vou me arrepender de não ter continuado, eu continuo. Eu não sei o que eu vou ter daqui a 5 anos, a longo prazo, né? Então, assim, como eu falei do MrBeast, ele gravou um vídeo com 8 mil seguidores, né? E ele sonhava em ter pelo menos 1 milhão. Mas olha como às vezes a gente pensa pequeno, né? A gente meio que dá a média ali, né? A gente subestima a nossa capacidade, o nosso potencial. Então, não se subestime. Você estudou para isso. Vamos supor que você seja um professor de inglês, né? Você estudou, você quer ensinar as pessoas. Isso pode ser uma ferramenta de trabalho para você. Você é uma cozinheira, você quer ser chamada para cozinhar na casa das pessoas, né? Você é uma pessoa que trabalha com limpeza, você quer poder ter uma empresa de limpeza e o YouTube ele vai divulgar o seu trabalho, né? As pessoas vão se identificar com você, né? E vão acabar te contratando, talvez, né? Então, assim, de qualquer forma, criar conteúdo nunca vai ser um desperdício, porque os conteúdos que você produz é atemporal. Vai ter sempre alguém ali te assistindo, vai ter sempre alguém querendo assistir um vídeo novo, né? Porque as pessoas elas são movidas pelo entretenimento. Mas nem todo mundo quer saber sobre fofoca, sobre futebol, sobre jogos, né? Às vezes as pessoas querem se desenvolver, por isso que você está, por exemplo, nesse vídeo. Então, não se subestime, acredita no seu potencial. Eu sei que às vezes passa na nossa cabeça, poxa, o que que fulano vai pensar de mim? Os outros, né, olham pra gente e pensam, nossa, olha lá, só tem X seguidores, já desiste disso, não vai dar certo. Enquanto não der certo, as pessoas sempre vão duvidar da gente, até dar certo. E aí entra, né, essa questão: "Ah, eu sempre acreditei em você". "Ah, é mesmo? Né, cadê você? Onde estava você?". E eu vejo muito essa questão da gente ter que se incentivar sozinhos, né, de ter que correr atrás sozinhos, porque, ninguém vai te incentivar, principalmente os de perto. Se você for ver, às vezes tu tem X seguidores, mesmo que essas pessoas venham te seguir, são pessoas que de repente nem vão consumir o seu conteúdo. Então, às vezes, não é nem legal divulgar para as pessoas que a gente está com o canal, porque são pessoas que vão fazer volume para nos julgar, para nos criticar, mas não vão consumir aquilo que a gente está produzindo. Por fim, eu quero te desafiar a gravar pelo menos um vídeo de 30 segundos, tá? Eu já fiz isso, inclusive eu tenho uma colega de trabalho que recentemente postou seu primeiro vídeo no canal, eu fiquei muito feliz. E isso é para vocês verem que eu não faço esse trabalho de incentivar as pessoas só aqui, né? Eu faço no silêncio, né? Com pessoas que eu conheço, com colegas de trabalho. Então, assim, eu dei as minhas dicas para ela, ela falou assim, tá, eu vou começar. Aí ela já tinha gravado um vídeo para poder postar e ela estava com vergonha, estava meio assim. E depois que eu conversei com ela, incentivei ela, ela postou o seu primeiro vídeo no canal essa semana e eu estou muito orgulhosa dela. E é isso, gente. Eu desafio você a fazer um vídeo pelo menos de 30 segundos para você se ver, para você se perceber, mesmo que você não poste, mesmo que você não faça nada com o vídeo, mas só para você ter essa sensação. E se você tiver algum material guardado, tá esperando o quê, né? Posta esse vídeo, comece, inicie, dê o seu start. Você vai se orgulhar. E eu estava falando com um colega o quanto eu estou me sentindo orgulhosa. Tem, às vezes, esse final de semana, eu parei e fiquei assistindo os meus próprios vídeos, né? Porque eu me sinto orgulhosa pelo trabalho que eu estou fazendo até agora, né? E eu tenho certeza que você vai ter o mesmo sentimento. E não pense que vai ser algo inútil, algo em vão, porque criar conteúdo nunca será em vão, viu? Acredite em mim. E é isso. Se você se sentiu motivado por esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário. Vou começar.
Curta, comenta, compartilha e lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Até lá!